Pai seja convosco, alunos do FATENFV, que a paz de Cristo repouse sobre os vossos corações. Hoje, dando início à nossa terceira aula, concernente à nossa disciplina Doutrina de Deus. Para você que ainda não conhece, esse é o FATENFV, a nossa faculdade teológica. Se você tem o interesse de adquirir mais conhecimento, através dos ensinos do Ministério O Fim Vem, claro, todos patentes, a palavra de Deus, é só você entrar em contato conosco no 199-9571-4593, 199-9571-4593. O nosso curso teológico são compelidos por 13 disciplinas, tá bom? E se você quiser participar ou se graduar ainda mais, é só entrar em contato conosco, tá bom? Nós estamos estudando essa disciplina aqui, a Doutrina de Deus, tá bom? Vamos à aula? Pois bem, a página é de número 52. Diz assim: o cristianismo, quase em sua totalidade, crê na Trindade. Quase a totalidade do cristianismo crê na Trindade, quase. Não podemos colocar todos nesse percentual, porque toda regra de prática tem a sua exceção, Na Antiga Aliança temos diversos textos que falam de Yahvé e do Espírito Santo, mas não temos uma indicação direta do Filho de Deus como parte dessa comunhão, a interligação, entre o Espírito de Deus, ou Espírito Santo e Deus, e Jesus Cristo como base dessa tríade aí. Bom, cai na prova, grifem aí, o Filho de Deus no Antigo Testamento é visto como o Messias esperado. Todos os profetas prepararam caminho, vislumbraram a chegada, a manifestação de Cristo Jesus, para que o Verbo se tornasse carne, ou se tornou carne, conforme está relatado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os profetas vislumbraram isso. A gente contempla isso, vê isso, nota isso, principalmente no Velho Testamento, nos livros dos profetas maiores. Podemos destacar o profeta Isaías, vislumbrou isso, o profeta Ezequiel vislumbrou isso, o profeta Daniel, enfim, O Filho de Deus do Antigo Testamento é visto como o Messias esperado, desejado das nações. Um homem adotado por Deus como um filho que lhe fará obra sobre uma obediência inquestionável. Mas mesmo assim, grosso modo, temos a indicação deste servo de Deus que se assemelha a Jesus de Nazaré nas páginas do Novo Testamento. As referências a isso nós temos no Salmos 2, Salmo 20, Salmo 22, Isaías, no capítulo 40, capítulo 45, Isaías 53, 54 e 61 também, esses capítulos. Já no Novo Testamento temos explicitamente a fórmula trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que a palavra Trindade não apareça graficamente escrita, assim como também não aparece a palavra teocracia, nós temos indícios marcantes do conceito da Trindade. Quando falamos o termo Deus, estamos falando da qualidade adjetiva dada a uma pessoa. São vários adjetivos de Deus. Nós vimos isso na segunda aula, Abordamos um pouco acerca disso. No nosso caso, Deus é a personificação de Yahvé, por isso identificamos Deus imediatamente como Deus Yahvé, o Pai de todos e de nosso Senhor Jesus. Mas a palavra, abre aspas, Echad, fecha aspas, que significa um só, é um termo para definir a unidade composta de Elohim,
ou seja, Deus é um só, e isso é inquestionável, não podemos questionar acerca desse fato, tá? Mas Deus se constitui de 3 pessoas. Não existe 3 deuses, como o triteísmo é uma heresia, tá bom? 3 deuses, 3 tronos, 3 cadeiras. Mas existem 3 pessoas que compartilham igualitariamente a deidade, a divindade, o poder de ser Deus. Cai na prova também, Deus é família, nunca esteve só, ainda que seja, abre aspas, um só, fecha aspas. Deus é família, nunca esteve só, ainda que seja, abre aspas, um só, fecha aspas. As 3 pessoas divinas são um único Deus, assim como não existem 3, abre aspas, eus, fecha aspas, de mim. Não existe 3 de mim, 3 Moisés. Mas a unidade composta integral e holística, a holística aí é aquilo que se considera o tudo, né? Não na somatória de suas partes, tá bom? Holística é isso, aquilo que pode se considerar ou considera o todo, né? Não de suas partes. E compartilha da mesma natureza, ou seja, espírito, alma e corpo. Não são 3, abre aspas, eu, fecha aspas, mas eu em 3 dimensões. O que o Pai determina, o Filho realiza e o Espírito Santo consolida. Tá bom? Grifem aí que cai na prova também, é correto. O que o Pai determina, o Filho realiza e o Espírito consolida. Essas 3 dispensações, né? Mas as manifestações de Deus no Velho Testamento, embora também nós estudamos aí em linguagem teofânica, as aparições e manifestações de Jesus também no Velho Testamento. E no Velho Testamento também o Espírito Santo como o Espírito do Senhor, tá? Então o Filho realiza e o Espírito Santo consolida. Manifestação de Deus no Velho Testamento, Jesus da nova aliança no novo pacto, e ao partir para a eternidade para nos preparar a morada, a guarita, lugar, enviou o Consolador. Tá bom? Eles cooperam entre si para realizar o propósito que eles planejaram concluir. Isso transcende a eternidade, a tempos e tempos, né? As ações individuais de cada pessoa da Trindade interagem de tal forma que ambos são coletivamente glorificados e exaltados. Ou seja, o Pai corrobora com o Filho prepara o caminho para o Espírito Santo, como queira. É verdadeiro, cai na prova. O Pai corrobora com o Filho prepara o caminho para o Espírito. O apóstolo Paulo colocou quase uma tríade, né? Nesse contexto, escrevendo a igreja de Corinto, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Uns plantam, outros regam e outros dão crescimento. Podemos até aplicar, né? Nesse contexto aí, criando uma ligação, uma tipologia aí de Paulo, Apolo e Deus, né? Já fica aí uma linha de mensagem aí, ó, para você que quer preparar essa tríade. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. A plantação de Deus, né? Vem o seu Filho na terra, a saber, Jesus Cristo, regou com sangue, a plantação do Senhor que somos nós, né? Até Jesus aborda isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, dizendo: toda planta celestial que meu Pai não plantou será arrancada, usando o termo de plantação, de colheita. E a gente pega aí a conotação de Deus dando o crescimento, né? Que pode pegar a tipologia do Espírito Santo dando crescimento naquilo que Jesus fez, né? Na nossa tipologia bíblica, a conotação bíblica, os que aguardam o novo céu, a nova terra, é o Espírito Santo que prepara a noiva para apresentá-la a Cristo nos ares. Eu sei que esse é um termo bem polêmico, né? Os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, mas é uma linha de pensamento aí que fica
a vagar para ti. Bom, o Espírito afirma a vontade do Pai. Tudo que a Trindade planeja na eternidade, que é o presente contínuo, se realiza como manifestação histórica. Cai na prova aí, é falso, tá? O Pai testificou do Filho, Mateus 3,17. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Satanás com dúvida acerca disso, porque essa palavra gerou confusão na mente de Satanás. Na tentação de Mateus 4, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se tu és. Porque essa dúvida pairou na mente de Satanás até a ressurreição de Cristo Jesus, tá? Durante milênios, Satanás tentou acompanhar a mente de Cristo, o pensamento de Deus, né, concernente a quem seria o Filho de Deus, né? Que ele cumpriria a sentença que foi dado no Éden, né? Que esse lhe ferirá o calcanhar e este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, fazendo aí uma analogia concernente ao Calvário, né? Então, fica essa linha de pensamento aí, a confusão mental que essa palavra gerou na mente de Satanás. Mas é uma testificação legal do Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu me deleito, ao qual me dá prazer. E o Filho testificou do Espírito, João 14, 26. Bom, ele vos ensinará todas as coisas. Quando Jesus está falando acerca do Consolador, daquele que virá, ele vos ensinará todas as coisas. E também Jesus aborda também que ele vos fará lembrar de todas as coisas. E mais tarde o Espírito testificou do Filho em João 11, 26. Cai na prova, a Trindade é uma doutrina de fé para ser entendida pela fé. Há coisas das nossas vidas que só podem ser discernidas pela fé, tá bom? Não há, página 55, não há como entendê-la, a não ser por inteira e exclusiva revelação de Deus. 1 Coríntios 2,16 é uma pergunta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Porque quem conheceu a mente de Cristo ou do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele mesmo responde, porque a igreja de Corinto não sabia responder acerca desses assuntos. A igreja de Corinto conhecia muito acerca das filosofias, né, de partes filosóficas, mas acerca de coisas espirituais, a igreja de Corinto não soube responder, porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-la? O apóstolo Paulo, ele coloca aí a condição humana frágil, mas aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. A sabedoria a qual também o apóstolo Paulo aborda a igreja de Corinto, né, que foi oculta perante os sábios, porque foram os sábios, os magistrados, os intelectuais de alta formação que sentenciaram Cristo à prisão, o conduziram à prisão, não é? Foi isso. O símbolo litúrgico que visa representar a Trindade é um triângulo. Equilíbrio e discernimento. São coisas boas para nós também, viu? Todo cristão precisa ter equilíbrio e discernimento. Muitos discernem muitas coisas, mas não têm equilíbrio. Muitos têm equilíbrio, mas não discernem as coisas. Os espirituais conseguem discernir as coisas, tanto desta vida, deste plano, como do espiritual, do plano espiritual, com mais facilidade, né? Deve existir equilíbrio para distinguir entre os atributos de cada pessoa da Trindade. Os excessos ou deficiências argumentativas sobre a constituição da atividade de cada pessoa da Trindade pode caracterizar uma linha tênue, uma linha frágil entre a ortodoxia dos ortodoxos e a heresia dos heréticos, tá bom? Essa é uma linha frágil entre ortodoxos e heréticos. Bom, o sabelianismo declarava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são simples manifestações ou modos de Deus se manifestar. Deus é único e sua manifestação era trinitária. Cai na prova aí, grifem isso. Deus é único e sua manifestação era trinitária. Negam que existe 3 pessoas. Essa doutrina foi considerada heresia ou herética, né? Mais uma conotação aí, o texto bíblico de João deixa bem claro que existem 3 pessoas. Deve ser uma pegadinha aí, tá? O texto bíblico de João deixa bem claro que existem 3 pessoas. Mais outra pegadinha aí. Os pais da igreja primitiva formularam toda a dogmática doutrinária sobre a Trindade. Isso vai de 100 depois de Cristo a 580 depois de Cristo. Foram formulados vários credos, ou seja, declarações de fé, e entre elas está o credo de Atanasiano, o credo de Atanásio, né? Página 55. Dessa forma foi preservada no seio da igreja em ebulição as principais marcas da fé trinitária. O Atanásio ele foi arcebispo de Alexandria, né? Teve um grande peso, um grande marco. Todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. Não há conflito entre eles. O Pai é não criado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há 3 seres não criados, nem 3 ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Tá bom? Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há 3 onipotentes, mas um só onipotente. Abra a mente e entenda isso de uma maneira inteligível, tá? Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há 3 senhores, mas um só Senhor. Porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há 3 deuses ou senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não 3 pais, um Filho, não 3 filhos, um Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nessa trindade nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Página 58. Mas todas essas 3 pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade, como a trindade em unidade deve ser cultuada. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira, isso é uma fé verdadeira, que creiamos e confessamos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Isso é fato, né? Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus adormeceu, Jesus chorou, Jesus sangrou, Jesus morreu. Então mostra características, conotações humanas em Cristo. Ele é Deus eternamente, gerado da substância do Pai, homem nascido no tempo da substância da sua mãe, perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai com relação à sua divindade, menor do que o Pai com relação à sua humanidade. Jesus nunca atribuiu glória a si mesmo, né? Todas as vezes que Jesus ia expulsar ou repreender demônios, eles sempre diziam, né? Abordavam, né?
porque vieste os atormentantes do tempo, ó Filho do Altíssimo. E Jesus sempre se intitulava, ou tratava a sua pessoa como Filho do Homem. Ele disse isso em Mateus, né? As raposas têm covis, aves do céu têm um ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Prestes de chegar à sua traição, ele sempre dizia: o Filho do Homem há de ser entregue na mão dos malfeitores, sempre. Mais um, não pela conversão da sua divindade em carne, mas por sua divindade haver assumido sua humanidade. Um, não de modo algum pela confusão de substância, mas pela unidade de pessoa. Pois assim como uma alma racional e carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo, o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, isso é importante, ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai, onipotente, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Em cuja vinda todos os homens ressuscitarão com seus corpos e prestarão conta de suas obras. E aqueles que houverem feito o bem irão para a vida eterna, aqueles que houverem feito o mal para o fogo eterno. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Fica aí a reflexão. Se você quer ir para a vida eterna ou para o fogo eterno. Ainda que muitos digam que o inferno não existe, o inferno ele existe e ele não é na terra. A terra, para os pecadores, para os homens que não procuram, buscam arrependimento, é apenas uma preparação de tormento para o fogo eterno. Porque na terra, por mais que uma pessoa cometa atrocidades e ela tenha uma longevidade de dias, uma hora isso se finda. No inferno, não. Ela responderá por aquilo que ela praticou por meio desse corpo e terá uma sentença eterna, um tormento eterno. Esta é a fé universal, a qual, a não ser que um homem creia firmemente nela, não pode ser salvo. No Antigo Testamento, o elo de interpretação teológica se encontra na pronúncia do nome de Deus, Elohim, tá bom? É correto. O hebraico Elohim se traduz como deuses, pois a palavra é plural, e às vezes se usa em hebraico acompanhada do adjetivo plural. Josué 24, 18, 19 fala um pouquinho acerca disso. E como verbo no plural, né? Gênesis 35, 7 fala do altar edificado por Jacó, a qual ele chamou de El Betel, ou Deus de Betel. Deus é um, mas ao pronunciar o seu nome, o fazia no plural? É uma pergunta aí. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É outro forte indício da unidade composta de Deus, resposta para a pergunta anterior, Elohim. Podemos mencionar outro texto, acerca da Torre de Babel. Eia, ou seja, vinde, desçamos e vejamos o que os homens estão fazendo. Olha a tríade aí, olha os três aí. Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo, um fariseu aplicado, ensinado conforme a Tenac, que são as leis, profetas e escritos, sempre creu em Deus como sendo o único Deus. 1 Timóteo 2,5 ele diz: há um só Deus, mediador entre Deus e os homens. O 1 Coríntios 8,4 que ele aborda o ensino à igreja de Corinto acerca dos ídolos, que eles não eram nada, mas que Deus era tudo, ele fala sobre isso. O ídolo não é nada em si, mas Deus é um só, ele é tudo. Mas também afirmava veementemente a divindade de Cristo. Filipenses 2, 6, 8, que é lindo, né? O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipos, ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, nunca teve por usurpação ser igual a Deus. A gente pega essa conotação de homens, né, que querem ser divindades, que acham que são astros, que são super-heróis, que são deuses ou semideuses, homens assim, em nossas tribunas ou fora delas, em alto escalão, pessoas que não são nada, são pó, caco de barros entre outros cacos, como diz o profeta messiânico Isaías. E por usurpação eles querem ser Deus. Jesus tinha todo esse direito como filho de Deus, composto pela
condição de Deus em sua criação, de natureza celestial, de divindade, mas isso não subiu à sua cabeça, não usurpou, pelo contrário, fez descer, que é um princípio para todos nós. Quanto mais descemos, mais subimos. O apóstolo Paulo aborda isso, em Efésios. E por que não dizer aquele que subiu não foi aquele que desceu às partes baixas da terra? Então, quanto mais nós descemos em humildade, em simplicidade, em atos, mais nós subiremos, abre aspas, fecha aspas, na condição do nosso caráter, de sabedoria e como seres humanos, tá? Para subir, tem que descer primeiro. E foi isso que Jesus fez, e é isso que Ele quer e requer de cada um de nós, de cada um dos seres humanos. Bom, nós temos a referência aí também de 1 Timóteo 3,16, tá bom? Para não entristecer o Espírito Santo. E a expressiva personalidade do Espírito Santo aí, em Romanos 8 e Efésios 4:30. Nele aprendemos a mencionar a bênção, isso é verdadeiro, cai na prova. Nele quem? Paulo, segundo Coríntios, ele vai impetrar a bênção apostólica, que é a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Tá bom? A bênção apostólica trinitária, graça, o amor e a comunhão. Tá bom? Coisas importantes na nossa vida: graça, amor e comunhão. Qual dessas três está faltando aí na sua vida? Graça, favor imerecido, o amor está acima de todas as coisas, e a comunhão. Todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento. Como pai, nós temos aí Isaías 63:16, Malaquias 2:10. Como filho de Yahvé, nós temos Salmo 2:6 e 7, Salmo 45:6 e 7, Jeremias 23:25 e 6, Isaías 9:6. E Espírito Santo, nós temos referências aí de Gênesis 1:2, Isaías 11:2 e 3, Isaías 48:16, Isaías 61 e Isaías 63:10. No Novo Testamento, página 61. Cristo é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Referência de Romanos 9:5. Deus sobre todas as coisas, é verdadeiro. Jesus era visto como Deus, homem-Deus, Deus-homem, muito antes das formulações de crenças estabelecidas nos concílios ecumênicos da igreja cristã. Os cristãos também não tiveram dificuldades de identificar Yahvé como Deus Pai de Cristo, Jesus e o Espírito Santo como Deus. Não havia dúvida na igreja primitiva de que Deus é um e que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eis aí a base da fé trinitária. Podemos afirmar pela fé que é uma divindade, única em unidade, composta, misteriosa e ao mesmo tempo distinta de três pessoas. Cai na prova aí, tá bom? Única em unidade, composta, misteriosa e ao mesmo tempo distinta em três pessoas. Tá aí a nossa aula bem curta, tá bom? Aí vem a página aí 62, tá? Que fica para a próxima aula. Vamos à prova? Bom, podemos afirmar que letra A, o cristianismo quase em sua totalidade crê na Trindade? Letra B, o Filho de Deus do Antigo Testamento é visto como Messias esperado? Letra C, Deus é família, nunca esteve só, ainda que seja um só? As três pessoas divinas são um único Deus? Todas as alternativas ou afirmativas estão corretas? Grife aí então isso que está correto. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A, o Pai corrobora com o Filho prepara o caminho para o Espírito, é verdadeiro? Letra B, o que o Pai determina, o Filho realiza e o Espírito consolida? O Pai não testificou do Filho e o Filho testificou do Pai? O Filho não testificou do Espírito e mais tarde o Espírito não testificou?
A Trindade é uma doutrina de fé para ser entendida pela fé. Então ficou aí a primeira verdadeiro, a segunda verdadeiro, a terceira falso, a quarta falso e a quinta verdadeiro. Assinale as alternativas corretas. Letra A, Deus é único e sua manifestação era trinatária. Letra B, o texto bíblico de João 17 não deixa claro que existem 3 pessoas. Letra C, os pais da igreja primitiva não formularam nenhum dogma. Letra D, o elo de interpretação teológica se encontra na pronúncia do nome Deus. Letra E, apenas as alternativas A e D estão corretas. A e D estão corretas, as alternativas A e D. Quarto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A, o hebraico Elohim se traduz como deuses, né? Letra minúscula aí, na grafia, pois a palavra é plural. Verdadeiro, né? Nele, Paulo, aprendemos a mencionar a bênção apostólica trinitária, a graça, o amor e a comunhão. Verdadeiro. Cristo é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Verdadeiro. Jesus não era visto como Deus. Falso. O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Verdadeiro. Então ficaram verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Quinta, podemos afirmar que pela fé é uma divindade única em, letra A, unidade composta, misteriosa e ao mesmo tempo distinta entre 3 pessoas. Letra B, unidade composta, sigilosa e ao mesmo tempo distinta em 2 pessoas. Letra C, unidade composta, minuciosa e ao mesmo tempo distinta em uma pessoa. Ou unidade composta, que é a letra D, suntuosa e ao mesmo tempo indistinta. Letra E, apenas a afirmativa A está correta. Então, grifem aí, a alternativa A está correta. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Aula bem curtinha, rapidinha, né? Essa disciplina é bem curta, comparada com as outras que nós estudamos, né? Em breve aí, estudaremos a hermenêutica, que eu considero uma das disciplinas de grande valia para nós outros, tá bom? Fatenf vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos, ou uma noite, enfim, não sei o horário que você estará assistindo esse vídeo, tá? Não deixe de participar, de conhecer e se envolver nas coisas de Deus, tá bom? Quero orar por ti, amado Deus, querido Pai, que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, as suas bênçãos repousem sobre a vida de cada um daqueles que estão participando desse curso teológico. Fortaleça-os, os ajude-os e que as tuas bênçãos sejam realizadas na vida de cada um deles, no nome de Jesus, tá bom? Ministério Fim Vem, nós pregamos a salvação, 2019, o ano da conquista de Deus em nossas vidas. Forte abraço, Deus te abençoe.